E aí, pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui mais uma vez, que alegria retornar a este lugar. Deixa eu me dirigir aqui a você. Você tem dores nas costas? Conhece alguém que tem? E dor na coluna? Falei agora aqui, chegou, dá um... Hã? E você? Dor no joelho. Gente, olha, impraticável. É ou não é? Pois é, quiropraxia. Ah, você já ouviu falar, mas você sabe o que é? Então fica aí, porque você está no lugar certo. Nós vamos conversar sobre isso a partir de agora. Eu tenho o privilégio de receber aqui, nessa oportunidade, o fisioterapeuta respiratório, quiropraxista, referência em fisioterapia pediátrica, meu amigo querido, Dr. Alberto Lima. Bem-vindo aqui ao nosso podcast, irmão. Muito obrigado, Eliel. Boa tarde para o nosso querido público. É um prazer muito grande estar aqui com você e poder, de alguma forma, contribuir com o seu público, né, sobre temas tão importantes na atualidade, né, como as dores e também outros assuntos que, por acaso, a gente possa falar aqui. Maravilha. Doutor Alberto, qual a função do fisioterapeuta? Eliel, a fisioterapia ela é imprescindível em qualquer área da vida do ser humano, né? Seja na área de reabilitação, na área de prevenção. E o fisioterapeuta tem a principal finalidade é de recuperar, né? De facilitar a recuperação de qualquer doença, seja ela óssea, articular, ligamentar, enfim, aqueles pacientes que sofrem, por exemplo, de um AVC, que é a recuperação motora funcional. Então, o fisioterapeuta é um profissional, né, de nível superior, né, que tem a responsabilidade de reabilitar, de fazer com que aquela pessoa que tem qualquer incapacidade, seja ela, como falei, motora ou não, de voltar a ter as suas funções normalizadas. Muito bem. Agora, quais as queixas mais comuns que surgem lá no seu consultório, doutor? Bom, de dores são as mais variadas possíveis. Imagino. Né? A gente tem desde uma dor pequena, por exemplo, uma dor no calcanhar, uma dor no dedo, no hálux, né, no dedão do pé, até dores mais importantes, como as dores da coluna cervical, da coluna lombar, que são queixas muito significativas, né? Além dos processos inflamatórios articulares, né? São as famosas sinovites, né? As tenossinovites, as tendinites, que a fisioterapia tem um poder muito grande de recuperação desses pacientes. Então, aquele paciente que hoje tem dor, ele precisa ser examinado para ver qual é o tipo de dor que ele tem e qual é a razão da dor. É inflamatória, é traumática, ele tem uma deficiência articular por alguma dificuldade de movimentação. Então, as queixas comuns hoje são essas, né? Dores articulares, né? E dores musculares também. Muito bem, vamos entrar um pouquinho mais nessa questão. Por exemplo, dor nas costas. Rapaz, é impressionante. Todo dia, ou a gente encontra alguém, ou é com a gente mesmo. Rapaz, eu acordei assim, não sei o quê. Por que tantas dores nas costas? Eliel, hoje a gente está tendo uma coisa muito importante, que é a falta de tempo, né? Então, as pessoas estão dormindo pouco, dormindo mal, e não tendo tempo de fazer qualquer atividade física, né? E a atividade física ela é primordial para qualquer ser humano. Hoje eu até postei no meu Instagram, pessoal e profissional, sobre uma senhora de 95 anos fazendo atividade física. E isso é muito importante. Ela começou com 95 anos? Não, ela começou jovem, possivelmente. Então a pessoa está dormindo mal, dormindo pouco. Evidentemente que ela vai ter dor na coluna, não tem como não ter. Além do que, tem pessoas que dormem até muito, porque dormir demais também acaba machucando a coluna, né? Olha aí. E não tem o cuidado de dormir de uma posição normal, uma posição boa. E qual é a posição boa, doutor Alberto? A posição boa é a posição de lado. Dormir de bruços, dormir de barriga para cima, são posições que a gravidade machuca muito a coluna vertebral. Por isso eu sempre falo para os meus pacientes que a melhor forma de dormir é dormir de lado, com um travesseiro no meio da perna, para que ele evite que essas disfunções articulares, por conta do mau posicionamento e da gravidade, levem a ele a sentir dor. Então, o grande problema hoje é dormir pouco, não ter atividade física, ou dormir demais e não ter posição para dormir. Olha, que aula já, hein, gente? Que coisa, hein? Essa questão também de travesseiro, a questão também do colchão, isso acaba contando também, não, Isso doutor? é extremamente importante, né? Paciente que usa um travesseiro muito alto, ou usa 2 travesseiros, 3 travesseiros na cabeça. Aquele paciente ou aquela pessoa que
tem costume de dormir no braço do sofá para ver televisão. Essas pessoas, elas sofrem demais com a coluna cervical. Porque a coluna cervical ela é composta de 7 vértebras. E essas vértebras, elas são muito sensíveis. Dali da coluna cervical emergem vários nervos, né, que saem da medula. E se esses nervos são comprimidos ou eles são machucados, causam dores e espasmos musculares terríveis. Então, se um travesseiro é um bom travesseiro, o que é um bom travesseiro? Tem gente, o travesseiro da NASA, o travesseiro de pena de ganso. Travesseiro é de espuma de látex. Não é um travesseiro alto, ele tem que ter mais ou menos a altura do seu, para que a sua cabeça fique acomodadamente em cima do travesseiro, né? E haja uma modelação, né? Um molde da sua cabeça, para que você, quando for dormir no outro dia, mais ou menos o travesseiro comece a se modelar com o seu rosto, com o seu crânio. Muita gente gosta de trocar travesseiro todo dia ou toda semana. Pega o travesseiro do irmão, não é uma coisa boa. Então, o travesseiro de espuma, uso pessoal, e o travesseiro não pode ser alto. A cabeça não pode ficar nem caída e nem esticada para trás ou para o lado. Ou seja, você tem que ter um grau de acomodação para que a cabeça fique linear com o seu ombro. Essa é a melhor posição para se dormir. Que maravilha. Gente, olha, fica aí, tem coisa boa. Vou falar agora aqui, eu acho que isso aqui é o vilão. Dor na coluna. Esse é o vilão, doutor? É o vilão. É o vilão. É o vilão. A coluna, ela é composta de várias vértebras, né? Como eu falei, né? São vértebras cervicais, vértebras dorsais ou torácicas, as lombares, além das sacrais, né? E para cada vértebra você tem uma força muscular, você tem uma mobilidade, né? Autônoma e voluntária. E algumas pessoas não utilizam bem a sua coluna no seu dia a dia, ou no trabalho, ou para dormir, como nós falamos ainda agora. Tem pessoas que acham que a coluna ela é suficientemente capaz de aguentar qualquer coisa. E não é bem assim. Então, uma má postura causa dor na coluna, uma sobrecarga de peso causa dor na coluna. Eu digo peso, de você pegar o peso e de você também ter um peso ponderal alto. O dormir mal, dormir errado, como nós falamos ainda há pouco, causa dor na coluna. Se você não tem nenhuma atividade física, também não é uma coisa boa, porque os músculos precisam de atividade para se tornar bem tonificados, bem tróficos, né, com força motora. Então, a coluna hoje é o vilão, porque além de todas essas questões que eu falei agora, ainda existem as doenças degenerativas, né, que são principalmente as artroses, as discopatias, né, quer dizer, é o famoso bico de papagaio que você tem, onde há um crescimento errado de uma parte óssea da coluna vertebral, perdoe-me, ou o disco, né, que ele fica muito espremido, ou ele fica com a vértebra muito larga, e com isso causa dor. Então, se você tem algum hábito errado, né, para dormir, para sentar, para deitar, enfim, você tem que ter noção que você está expondo a sua coluna, talvez a um esforço desnecessário que pode ser evitado. Muito bem. Tem gente falando assim, poxa, não é possível que o Eliel não vai perguntar sobre dor no joelho. Não tem como. Não tem como. Não é o jogador. Acho que praticamente um percentual muito grande acaba tendo também esse tipo de dor no joelho. No joelho. As dores no joelho são comuns também, né? Normalmente a coluna vertebral é o grande vilão, né, das dores articulares. E os joelhos também. Normalmente o joelho, ou ele está ligado a um trauma, né, a dor no joelho, né, uma entorse, por exemplo, né, jogando bola ou fazendo qualquer esporte, um trauma direto, né, onde ele pisa no buraco e torce o joelho, onde ele pode ter lesões de partes moles, como ligamento, como meniscos, enfim. E as doenças degenerativas também que tem na coluna, pode ter no joelho também, ou em qualquer outra articulação, como as artroses, por exemplo, né? Então, o joelho, ele pode ter dores por conta desses fatores que eu falei, ou ele pode ter uma dor e não ter nenhum desses fatores, mas ele tem uma sobrecarga porque a coluna dele não está numa posição correta. Ela não está ajustada. Então, quando você recebe um paciente com dor articular, principalmente do joelho, e você percebe que não houve trauma, não tem nenhum sinal ali flogístico, quer dizer, não tem um sinal de dor importante, com vermelhidão, com calor, que pode ser um processo inflamatório ou qualquer outra coisa, você vai lá examinar a bacia dele, a pelve dele, você vai ver que ela está desnivelada. E isso, com certeza, vai acabar ocasionando uma dor do lado onde, por exemplo, uma perna é maior do que a outra. Essa questão de calçado, isso tem influência nessa muito, que estamos discutindo aqui? Muito. Porque, assim, os calçados
altos, por exemplo, as mulheres que gostam de sapato muito alto, né? Normalmente a gente preconiza que toda sandália tem que ter uma elevação posterior, né? No retropé, que a gente chama, no calcanhar. Agora, o aumento exagerado do tamanho do salto, né, e o tipo de salto também é importante ser falado, porque se você tem um salto muito grande no retropé, lá no calcanhar, e você tem o antepé, né, a ponta do pé, muito fininha, você vai estar sobrecarregando os ossos do antepé, que são os metatarsos. Evidentemente que você poderá ter dor não só no pé, mas também na panturrilha. Então, assim, o calçado ele tem que ser usado de acordo com a sua necessidade e de acordo com o que você se propõe a fazer. Por exemplo, um corredor, por exemplo, ele tem que ter um tênis apropriado para correr. Ele não pode correr com qualquer tênis, um tênis sem acolchoamento, um tênis sem salto, enfim. A mesma coisa é uma pessoa que vai andar em um lugar que tem pedra com uma sandália alta. Ele vai acabar se machucando, no caso a mulher, no caso, né? Vai acabar se machucando. Então, o calçado muito alto ou muito baixo não é bom. E o calçado muito apertado, né? Tem homens que gostam de usar o sapato muito apertado, né? Isso também ocasiona problemas sérios nos ossos do metatarso, que são os ossos dos pés, né? Porque fica muito apertado o pé, né? Os ossos do metatarso se aproximam muito e os músculos interósseos dos pés, que são várias faces musculares, eles ficam sobrecarregados daquela pressão. Então, qual é o sapato ideal? É aquele que te dá conforto. E para a ocasião que você quer usar. Se você vai correr, você tem que ter um tênis apropriado. Se você vai a um casamento, você vai ficar quanto tempo aquele sapato, né, aquela sandália? É muito tempo? Ou é durante o período, depois você vai botar um chinelo? Então, a importância da escolha do sapato depende do conforto e do que você se propõe a fazer. Muito bem. Artrite, doutor, o que é isso? Artrite é um processo inflamatório das articulações, né? O paciente pode ter artrite por N causas, né? Você pode ter causa traumática, causa infecciosa e outras idiopáticas, por exemplo, sem causa definida, onde a articulação fica normalmente inchada, às vezes deformada e quente, que a gente chama de sinais de Celsius, né? Então, uma artrite maltratada ou mal curada, você pode ter problemas muito sérios em outras articulações e até de uma forma sistêmica. Essa bactéria, por exemplo, que está lá dentro da cavidade, né, ou dentro da articulação, dentro do líquido sinovial lá, pode sair para fora, cair na corrente sanguínea e fazer um quadro séptico. Então, assim, as artrites não tratadas são perigosas. Então, tem artrite, precisa procurar o seu médico, procurar fazer os exames específicos e, se for o caso, fazer fisioterapia para que a gente tente regredir o quadro infeccioso de impotência funcional também. E qual é a diferença para a artrose? A artrite, você normalmente não causa deformidade da articulação, né? A artrose não. A artrose você tem deformidade. Então, você, por exemplo, você pega um joelho que tem um platô tibial certinho num joelho e do outro lado ele está tudo deformado. Ele tem bicos de papagaio, tem osteofitoses também. Olha isso. Ele tem deformidade da harmonia da articulação, né? E você vê outro joelho, às vezes está normal. Ou os dois joelhos estão comprometidos. Exatamente. Os dois joelhos... Normalmente, Eliel, num quadro de artrose clássico, né, onde você tem um caráter genético importante nessa história, você tem os dois joelhos sempre simétricos, né? Eles não são assimétricos. Então, normalmente, quando um joelho tem artrose, o outro também tem, né? Quando um segmento da coluna lombar tem artrose, né? Normalmente você tem espondiloartrose na coluna toda. Então, a artrose é uma doença degenerativa, precisa ser tratada, ela precisa ser interceptada, porque é uma doença evolutiva, né? A artrite você trata, às vezes, com antibiótico, né? No caso, o médico passa um antibiótico, enfim, e a fisioterapia. Mas a artrose, que também tem medicações, não para curar a artrose, tem para você frear o desenvolvimento dela, porque ela é uma doença evolutiva. Você tem diferenças muito marcantes. Então, se você não interceptar a artrite, você tem problemas, né? Se você também não interceptar a artrose, você vai ter problemas. E quais são os principais problemas? Perda da mobilidade. O joelho, por exemplo, começa a não movimentar. Olha aí, gente. Tem crepitação, que é aquele estalinho que fica dando quando você mexe, né? Dor, deformidade articular e uma impotência funcional absurda. Tem pacientes que deixam de andar, porque os joelhos não se movimentam mais. Então, quem tem artrose, começou a sentir que o joelho está estalando, o joelho está ficando gordo, está ficando grande, grosso, procure o seu médico, procure o seu fisioterapeuta para ser avaliado. Quanto mais precocemente a gente conseguir debelar a evolução da doença, melhor. Porque às vezes você tem a artrose associada a uma artrite depois. Tal é o desgaste, tal é o contato do osso com o osso, porque o osso é envolvido por uma cartilagem, né?
existe uma cápsula articular que envolve a articulação e um líquido sinovial que lubrifica essa articulação. Quando você tem uma artrose, você tem a modificação de todo esse complexo articular. Então, você tem a absorção da cartilagem, você tem o desvio do platô tibial, no caso do joelho, por exemplo, você tem o líquido sinovial tendo mais dificuldade de se mobilizar, você tem dificuldade para movimentar porque a cartilagem está muito desgastada e o osso começa a bater osso com osso. Enfim, é uma doença incapacitante e que, se você não tratar, fatalmente pode virar um quadro de artrite. Ele pode fazer um processo inflamatório infeccioso por conta desse desgaste aí. E pode ser genético isso? A artrose normalmente tem um fundo genético, né? Existem alguns estudos, alguns trabalhos que mostram que o sedentarismo é um fator importante também para aquela pessoa que já tem a predisposição genética a ter artrose e acaba isso evoluindo com mais rapidez e mais jovem. Você poderia me perguntar, doutor Alberto, mas criança também tem artrose? Não, a gente não tem grandes casos nesse sentido. Digo crianças, pré-adolescente e adolescente, né? Mas na minha prática diária, nesses 35 anos de formado, eu já vi alguns casos de artrite juvenil. Né, e de artrose juvenil também. Então, por isso que eu sempre preconizo, Eliel, que quando você tem alguma coisa que você não está entendendo o que está acontecendo, procure ajuda. Sabe, eu tenho pacientes que eu recebo no consultório que falam, doutor, eu pensei que eu tomei só uma antiflamatória, pensei que ia melhorar e não melhorou. Quer dizer, mascarou o processo, né, evoluiu mais ainda a doença e ele acabou não resolvendo o problema dele, entendeu? Esporão. Rapaz, todo mundo que eu conheço, doutor, que tem esporão, reclama muito. Né? Que loucura, meu amigo. O esporão, Eliel, ele é uma calcificação do tendão de Aquiles, né? E você pode ter um esporão subplantar, que fica embaixo do calcanhar, né? Ou mais lá atrás, né? No retropé. Uma coisa ou outra sempre dá dor, né? Porque o tendão de Aquiles é um motor principal para você fazer a dorsiflexão do pé. E o contato do solo, né, quando você aperta o calcanhar no retropé para fazer a sua marcha normal, né, porque é retropé, mediopé e antepé, essa é a marcha, né? Você não consegue pisar. E as pessoas dizem, doutor, quando eu comecei a andar, doeu, depois parou. É porque você começou a alongar, talvez, mais o tendão de Aquiles, né? Mas o processo está lá. Existe tratamento para isso, né, desde as infiltrações, que eu não sou muito fã de infiltração, até a fisioterapia convencional, o uso de palmilhas de silicone, e a fisioterapia ajuda em grande parte dos problemas, evitando coisas maiores, né? Existem casos muito graves em que o ortopedista opta até de fazer ali uma limpeza cirúrgica daquela área que está muito calcificada, mas são casos mais avançados e mais raros, não são comuns. Joanete é o que dá na frente? Joanete é o famoso, é o hálux valgo, né? é o dedão do pé, né? Você pode ter o hálux valgo bilateral, né? Que também é comum, né? Ou você pode ter o unilateral. O grande vilão disso, Eliel, é realmente o uso de sapatos apertados. Então, o índice de caráter genético é pequeno, mas o uso de sapatos apertados indiscriminadamente realmente é o grande vilão da história. Por isso a gente falou ainda há pouco sobre a questão dos sapatos serem confortáveis nos pés, exatamente para evitar até um problema como esse, né? E o joanete, você tem tratamentos conservadores, né, que são tratamentos sem cirurgia, e quando não se resolve, o tratamento é cirúrgico. É uma cirurgia bastante delicada, sabe? Com uma recuperação lenta, porque, ainda mais se for bilateral, a pessoa não pode pisar durante um período, né? O ortopedista tem que fazer uma limpeza naquela área ali, reduzir os ossos. É uma cirurgia muito complicada, né? Mas que se pode fazer quando há necessidade. Por isso eu volto a falar que quanto mais precocemente a gente ter esse tipo de cuidado, de procurar ajuda logo no começo, quando começou a sentir dor no joanete, está ficando vermelho, está começando a ficar... Porque dá um dolorido. sinal, né? Ele dá um sinal. Dá um sinal. Tanto o esporão de calcânio quanto o joanete, né, o hálux valgo, ele vai te avisando que tem alguma coisa errada ali. Né? Quando você bota o sapato, caramba, está queimando meu pé demais aqui. O que há? Aí você tira, você pensa que está machucado. Não é. Ele já está te mostrando que ali tem já uma compressão contínua que... as estruturas, né, moles ali, que inserem ali naquele osso ali, estão realmente sendo prejudicadas. E aí, uma coisa que está em continuidade, começa a formar um processo inflamatório, irritativo, até que vai calcificando, e aí o dedo começa a virar ao contrário, sem poder virar. Muito bem. Doutor, explica pra gente. Há um bom tempo que eu não ouço falar, não sei se mudou de nome,
criaram um apelido, reumatismo. Antigamente, mas o reumatismo. Explica pra gente. Exatamente. O que é. O reumatismo como já diz o nome, né, são processos inflamatórios das articulações, né, e pode dar em qualquer articulação, né. Existem doenças específicas do colágeno, como a artrite reumatoide, né, que fazem esse processo, às vezes, generalizado em diversas articulações, né. Então, o reumatismo é um processo inflamatório, né, é uma artrite, e que, pela impotência funcional, vai se criando aquela dificuldade de mobilização das articulações, né? Esse reumatismo tem que ser investigado para ver se não é uma artrite reumatoide, que é um tratamento diferente, né, um tratamento médico diferente do reumatismo, né, que pode ser usado uma medicação diferente da artrite reumatoide, porque é uma doença do colágeno, e aí o médico vai com certeza ver a melhor posição. Também no reumatismo, a fisioterapia tem um papel fundamental para a recuperação funcional dessas articulações que são acometidas por esse processo inflamatório, né? Ou seja pela doença do colágeno, ou seja por uma artrite típica, a fisioterapia é fundamental. Então, tratamento médico e fisioterápico são fundamentais nesses casos. Sim. Bom, o doutor falou aqui que pode dar qualquer parte do corpo, por exemplo, no ombro é a bursite. Pode ser bursite. Não é? Pode ser bursite. Olha aí. Pode ser bursite, você pode ter uma tendinite, né, dos músculos que se inserem próximos ou aí no úmero. E a bursite é diferente, porque você pode ter uma tendinite do músculo, né, que se insere aqui no úmero, ou você pode ter uma sinovite, quer dizer, é um processo inflamatório que pega toda a sinove, quer dizer, a cápsula articular que envolve o ombro e o líquido sinovial lá dentro que lubrifica a articulação, né? Então, no exame físico, a gente é capaz de ver se o processo é de uma sinovite, a dor, ou se é de uma tendinite, porque você tem modos de exame físico, né, na anamnese, que você consegue verificar direitinho ali e saber o que é. E tem exame para isso, doutor? Existe exames, né? Quando o exame clínico, ele seja para o médico e para o fisioterapeuta, o exame clínico é soberano, né? Os exames complementares, e por isso o nome diz exames complementares, eles são exames para nos ajudar a ter um norte do que a gente não está conseguindo ver no exame físico. Sim. Muita gente quer começar ao contrário, né? Quer começar, não é melhor pedir logo uma ressonância nuclear magnética? E às vezes não precisa, né? Para que expor você a um exame caro, um exame de difícil acesso, um exame que demora a marcar ou fazer, se você no exame clínico você mata a charada, né? Então, o exame complementar você só pode pedir quando realmente, e deve pedir, quando realmente você tem dúvida. Por exemplo, você pode pedir uma ultrassonografia do ombro, você pode pedir uma ressonância nuclear magnética do ombro, você pode pedir uma tomografia, depende do que você quer ver que você não consegue ver no exame físico. O que você avalia no ombro, por exemplo, com dor? Vai avaliar o grau de força, o grau de arco de movimento, o grau de mobilidade, a extensão da mobilidade, e aí você tem um norte. Bom, isso aqui é um músculo tal que talvez esteja realmente influenciando. Bom, aqui pode ser articulação. Então, no exame, né, na consulta e anamnese, é que você vai saber se é um processo inflamatório da articulação ou realmente do tendão muscular. Muito bem. Hoje nós estamos conversando aqui com o Dr. Alberto Lima, fisioterapeuta respiratório, quiropraxista. Vamos falar já sobre quiropraxia. Daqui a pouquinho você vai saber o que é isso de fato, né? Referência em fisioterapia pediátrica. Falando em fisioterapia respiratória, doutor, quais as doenças em que, de fato, o fisioterapeuta pode atuar nessa questão? Eliel, hoje, como eu falei no início da nossa entrevista, a fisioterapia hoje age em todas as áreas da medicina, tá? Seja qualquer doença que exista, né, internado ou não, a fisioterapia pode atuar. A fisioterapia respiratória hoje é uma coisa fundamental, seja na esfera hospitalar, seja na esfera ambulatorial, né? Eu faço terapia intensiva já há 35 anos e faço ambulatorial também quase ao mesmo período. E os resultados são impressionantes, né? Quem faz terapia respiratória tem um resultado, quem não faz tem outro resultado. Seja internado ou não. Hoje, a maioria dos hospitais, se não dizer todos os hospitais que têm terapia intensiva, tem que ter um fisioterapeuta respiratório lá, especializado para poder atender os pacientes. E a terapia respiratória a nível hospitalar, né, seja em terapia intensiva ou não, é diferente do ambulatorial, né? A fisioterapia respiratória hospitalar, você tem
a ação em cima da terapia intensiva, onde você vai mexer nos ventiladores, onde você vai manusear o paciente para as secreções brôncas, enfim. E já na esfera dos pacientes que estão internados, você também pode fazer fisioterapia respiratória, mas também pode se voltar a fazer fisioterapia motora. Aquele paciente que precisa andar, que precisa respirar melhor, faz. Você faz também. Já a nível ambulatorial, você tem outro tipo de atendimento que também é fundamental. Para quê? Para aquela criança ou aquele adulto que teve pneumonia, teve tuberculose, um derrame pleural, ele teve Covid, ele tem bronquiolite, enfim, qualquer doença respiratória, Léo, que incapacite o pulmão a ventilar, a fisioterapia respiratória é fundamental. Não existe nenhum tratamento que substitua a fisioterapia respiratória. O médico intensivista, o médico clínico, o médico cardiologista, seja o especialista que for, que tem um paciente com deficiência respiratória, ele tem obrigatoriamente que fazer fisioterapia respiratória. Não existe remédio que substitua a fisioterapia respiratória. Você pode usar o broncodilatador, o corticóide, o que você quiser, mas você não melhora o drive respiratório do paciente. Você pode melhorar muita coisa com a medicação, mas a fisioterapia respiratória ela é crucial e fundamental. Bom, o pessoal fala muito, não, eu estou com o pulmão fraco, né? Eu estou conseguindo respirar, ou eu estou com dificuldade. É isso mesmo, eu não sei se óbvio que a nomenclatura não é essa, né? Eu estou falando aqui no senso comum para todo mundo entender em casa. Sim. A gente está com um especialista hoje aqui, então por isso que a gente está trazendo isso aqui. Existe, de fato, isso, o pulmão ficar fraco nesse sentido? Existe um pulmão deficiente, né? O pulmão, quando ele é deficiente, quando é que ele é deficiente? Quando ele não consegue ventilar bem. Porque você tem um grau de expansibilidade pulmonar, né? E essa expansibilidade, ela tem um grau mínimo e um grau máximo de extensão. Certo. Se esse pulmão, por qualquer problema, por um trauma, ou por uma infecção, ou por qualquer outro processo, ele não expande bem e ele não perde a insuflação, né? Ele volta ao tamanho dele normal. Porque quando você respira e inspira, ele expande. Quando você solta o ar, ele regride. Se essa mecânica ela é uma mecânica deficiente, você pode colocar que o pulmão está fraco, o pulmão não está ventilando bem. Ele está fragilizado. E por que ele está fragilizado? É o que eu falei agora. Pode ser uma infecção, pode ser um derrame pleural, pode ser uma doença infecciosa. E aí você precisa o quê? Retreinar esse pulmão, fortalecer esse pulmão, dar a esse pulmão condição dele ventilar. Existe um negócio chamado volume corrente, né? Que é o volume que você inspira e expira normalmente por minuto, né? Então, o fisioterapeuta ele consegue, através de cálculos, ver se você está conseguindo. Cálculos e exames, né? Por exemplo, a prova de função respiratória. Você consegue ver como o paciente está respirando. O pulmão dele está fraquinho? Tá com dificuldade para respirar? Tá. Então, ele precisa expandir. Ou ele está muito expandido e não está conseguindo soltar bem o ar. Que é um outro problema. O pulmão ele tem que expandir e ele tem que voltar ao tamanho normal. Ele expande, né, ventila e na inspiração ele volta para o tamanho normal. Seja ele ficando totalmente expandido, hiperinsuflado, ou ele não voltando e não expandindo, todos os dois casos precisam de reabilitação respiratória. Bom, você falou aí, há 5 anos atrás nós vivemos uma experiência traumática, que foi a questão da Covid-19. Sim. No auge da sua experiência de 35 anos, o que você pode dizer da dificuldade, né, e o que isso causou, doutor Alberto? Eliel, eu posso dizer assim, sem nenhum medo de errar, que foi uma das maiores experiências profissionais da minha vida. Eu vi muita gente morrer, né? Eu vi muita gente ficar com sequelas muito ruins, né, muito difíceis. E uma doença que a gente não sabia como tratar. Existe na fisioterapia respiratória o que a gente chama de protocolo de desmame, né? Quer dizer, como é que você faz para tirar o paciente do respirador? E a grande maioria dos doentes de Covid tinham pavor de ir para o respirador, porque sabia que não ia voltar. Muitos voltaram. Se você me perguntar, doutor Alberto, como é que voltaram? Eu não consigo te explicar, porque para mim seria óbito. Entendeu como é que é? Sim. Mas assim, o Covid, ele foi uma doença que, além de ser de uma evolução abrupta, estúpida, porque contaminava primeiro só criança, depois só idoso, e começou a contaminar todo mundo, contagiar todo mundo. Os protocolos de atuação, tanto médica quanto fisioterápica, eram assim, muito difíceis. Você não conseguia medir, esse cara entrou no protocolo de desmame, vamos lá, daqui a pouco você voltava no outro dia para trabalhar, o cara morreu.
O cara está super bem. Então, assim, foi realmente uma experiência muito difícil, mas, por outro lado, até certo ponto, muito interessante, porque hoje ninguém vai morrer de Covid mais, né? Porque a gente já tem uma evolução muito grande em termos de vacina, em termos de conhecimento técnico e científico, mas foi realmente uma experiência muito difícil. Ainda tem muita gente doente ainda com sequelas, né? Eu no consultório ainda recebo hoje pacientes sequelados do Covid, né, com o pulmão fragilizado, né, ou fraco, como você colocou, por conta das lesões, né, em vidro fosco que aconteceram, que foram lesões de caráter irreversível, né, com necroses enormes, com áreas de atelectasias enormes, que são áreas que não ventilam, e o paciente hoje vive cansado, com dificuldade de fazer suas tarefas do dia a dia, ainda por conta do Covid, mesmo aqueles que tomaram as vacinas. Olha aí. Agora, doutor Alberto, quais os tipos de tratamento da fisioterapia? Eu tive que fazer, uma época, alguns procedimentos, e aí eu tomei choquezinho, aí botaram uma luz, né? Como é que é isso, doutor? Olha só, a fisioterapia ela é muito vasta em recursos, né? E a cada dia a gente vai descobrindo mais coisas para a fisioterapia, para a área de atuação nossa, né? Então você tem na fisioterapia a eletroterapia, que são os choquinhos, o infravermelho, né? E outros TENS, que é o choquinho. Você tem os equipamentos de alongamento, equipamentos de peso, equipamentos para mobilidade articular, enfim, você tem uma gama enorme de recursos, né, elétricos e manuais grandes e que podem ser usados conjuntamente, um com o outro, ou isoladamente. Depende do caso que você queira tratar e do que você quer atingir, né? Então, para a gente ir aqui mostrar na prática, por exemplo, você tem um cara que fez uma entorse de joelho, por exemplo. Então, ele tem um processo inflamatório, ele tem edema, ele tem dor, ele tem arco de movimento diminuído. Então, para cada caso, você vai usar, de repente, o TENS, vai usar o infra, vai usar o ultrassom. Enfim, você vai usar o que for preciso para que você diminua o edema, você ganhe força muscular e você diminua a dor. Esse é o objetivo principal, né? Analgesia e mobilidade. É um grande foco que a fisioterapia tem para fazer com que o paciente melhore. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Atenção você aí. Passei aqui, deixa eu só voltar aqui. Quem tem asma, quem tem bronquite, o que deve fazer? Qual é o procedimento que pode fazer em casa? Que eu lembro que uma vez a gente fez uma entrevista na rádio e você chegou e pelo rádio, esse homem conseguiu fazer um treinamento, né? E um monte de gente entendeu pelo rádio, viu? A didática dele, são 35 anos de experiência, viu? De uma vida assim, de um sacerdócio mesmo. O que tem que fazer? Como fazer, doutor Alberto? Eliel, todo paciente que tem asma, bronquite, que são doenças muito semelhantes, embora distintas, precisa de fazer fisioterapia respiratória, né? As doenças inflamatórias, infecciosas, também precisam de fazer fisioterapia respiratória. Mas o asmático, em especial, que é o caso que a gente está aqui em voga, ele precisa respirar melhor, né? Então, o que acontece com o asmático e quem tem bronquite? Ele tosse muito, ele tem dificuldade para soltar o ar, né? Ele tem dificuldade para puxar, mas para soltar muito pior ainda. Então, é o famoso gatinho, né? É o paciente que puxa o ar com dificuldade, ele fica com a fadiga para puxar o ar, né? Para inspirar, e quando ele consegue soltar o ar sai com uma resistência muito grande. E é o barulhinho do gatinho, né? Como se fosse um fum. Então, você escuta esse paciente e você percebe que existe uma restrição para o ar sair. Então, existe no asmático, quem tem bronquite, uma dificuldade para puxar o ar, né? E também uma dificuldade para soltar o ar. E o que fazer? Bom, primeiro, usar as medicações prescritas pelo seu pediatra, se for criança, pelo seu alergista, pelo seu pneumologista. É fundamental que os pacientes asmáticos e quem tem bronquite, seja criança ou adulto, principalmente o idoso também, usem as medicações prescritas. Eu tenho casos em que o paciente para de usar a bombinha porque faz mal ao coração e não faz mal ao coração. Olha aí, gente. Não faz mal ao coração, desde que você use a bombinha conforme foi prescrito pelo médico. Se você fizer exatamente a quantidade de puffs que ele passou, de tempo em tempo, de 4 em 4, de 6 em 6 horas, de 8 em 8, de 12 em 12, não há problema nenhum. É relação custo-benefício. Se você não fizer, o teu filho ou idoso vai piorar. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é ter uma alimentação regular,
O aumento de ingesta líquida é importante, porque a água é importante no metabolismo pulmonar. E fazer um exercício que eu acho muito legal e muito fácil, né? Que é você se sentar, puxar o ar lentamente, o máximo que você puder, e procurar soltar o ar todo. Porque o asmático, né, ele tem, ou quem tem bronquite, ele tem um medo de soltar o ar todo e não conseguir puxar o ar de novo. Então, essa mecânica do platô inspiratório máximo e do platô expiratório também máximo, bem baixo, faz com que o pulmão consiga abrir mais e o pulmão consiga também fechar mais. Então, inspira pelo nariz. Inspira pelo nariz o máximo que puder e depois vai soltando o ar lentamente o máximo que puder. Isso vai fazer com que o pulmão, a caixa torácica, consiga uma complacência maior e volte ao seu limite de uma forma mais tranquila. Quantas vezes isso, doutor? Se você puder fazer isso todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de 10 a 15 vezes, você vai ter uma melhora boa. Eu posso fazer mais? Pode. Depende de como você está se sentindo. Porque tem pacientes que fazem de manhã e de noite e de tarde não faz e se sente super bem. Por isso a importância de fazer controle ambiental, fisioterapia respiratória e medicação. Isso é um tripé, Léo, que não tem como fugir. Paciente que tem doença respiratória, seja qual for, se ele não controlar bem o ambiente, se ele não fizer o uso da medicação prescrita pelo médico e se ele não fizer terapia respiratória, ele está fadado a ter falta de ar grave. Isso em pacientes, crianças, por exemplo, a gente está numa época difícil, que é a saída do outono e o início do inverno. Eu ia falar sobre isso agora. Né? E é uma época perigosíssima para as crianças. Eu não tenho aqui agora, estatisticamente, para te falar o meu grau de volume de atendimentos, como aumentou nesses últimos dias por conta da bronquiolite. Né? Ou seja, por influenza, ou pelo vírus sincial, ou seja, são vírus que são da época mesmo, que causam bronquiolites graves. Né? A bronquiolite é um processo inflamatório dos brônquios, né? Um processo inflamatório que é causado normalmente por vírus, né? Mas também não. Então, tem crianças, por exemplo, que são internadas rapidamente porque o vírus fez uma destruição terrível no pulmão da criança, a criança não consegue ventilar e às vezes precisa até ir para o respirador. Então, é uma época difícil, então eu sugiro que os papais tenham extremo cuidado com os seus filhos, principalmente crianças, a partir do 1º, 2º mês até o 7º, 8º mês, de evitar ambientes aglomerados, de evitar ambientes fechados, e é o primeiro sinal de tosse contínua, com febre ou não, e cansaço, procurar ajuda médica. Maravilha. Eu tenho mais 2 perguntas antes de eu entrar aqui na quiropraxia. Eu estou, assim, querendo também falar sobre isso aqui, mas eu tenho 2 perguntas antes. A primeira, doutor Alberto, a má postura. Eu não vou perder essa oportunidade de falar isso aqui. Essa má postura por causa do uso do celular. Como é que é isso, doutor? Hoje, você vê crianças hoje de 2 anos já usando o telefone celular como se fosse uma coisa muito fácil. Eu, por exemplo, eu mexo o trivial, né? Mas hoje as crianças já estão usando o telefone celular, né? É uma prática extremamente errada, né? Eu sempre falo isso com os papais lá, quando vão ao consultório. O celular tem a sua hora de ser usado e a forma de ser usada, né? Os problemas da coluna cervical e da cifose dorsal aumentaram muito depois que você começou. Eu até deixei isso aqui para... Normalmente a gente faz Exatamente. assim, né? Então, isso é um vício que ele é imperceptível para você. Né? Eu tenho pacientes que eu fico olhando dentro da minha sala, tem uma televisão que eu vejo a sala de espera, e quando o paciente entra, eu falo, pô, você falou um bocado do celular, doutor. Aí ele fica sem graça porque ele vê que eu vi o que ele estava fazendo. Né? O cara fica completamente abaixado ali muito tempo, e depois está com dor no pescoço, está com dor na coluna cervical. Então, o vilão do telefone celular é a má postura. Então, se você usa o telefone celular e você é obrigado a usar, procura usar numa posição confortável, uma posição onde você fique com a cabeça o mais ereta possível, evite as posições viciosas e evite usá-lo deitado. Né? Porque deitado você vai ficar com ele para o lado, né? Ou para o outro, ou então você vai ficar olhando para cima. Então, as posturas, quando elas não são feitas de uma forma coerente, você acaba tornando uma postura viciosa e se sendo usada continuamente, realmente o celular vai fazer um grande mal à sua coluna, com certeza. A postura muda completamente. Toda vez que eu estou indo para a rádio pela manhã, eu passo, né, por alguns colégios. E um dia desse eu estava comentando até com o Moisés, que vai comigo sempre. Óbvio que a gente vê muitas mochilas, né, das crianças com rodinha, isso é verdade.
mas eu comecei a falar com ele sobre mochila nas costas das crianças. As crianças pequenininhas, bem pequenininhas, sabe, magrinhas assim, com peso assim, que eu do carro passando, falei, mas é muito pesado. O que isso pode causar? Eliel, foi excelente essa pergunta, porque hoje a gente tem uma gama enorme de crianças que vão estar nos ouvindo, os papais também, é evidente, que não se preocupam com o que levar para a escola, né? Então enchem a bolsa de livros, de caderno, e detalhe, de repente nem irão utilizar naquele dia, né? Então o excesso de peso na mochila, ele tem 2 problemas fundamentais, né? O primeiro problema é que ele vai fazer ou uma anteriorização do tronco para poder carregar o peso nas costas, né? Porque vai estar puxando ele para trás, ou ele vai continuar só atrás e não consegue botar o tronco mais para frente. Olha isso. Então, ele vai ter alteração postural, né? Ou de uma cifose, porque ele vai tentar forçar para frente, ou de uma hiperlordose. Ele vai aumentar a curvatura lombar anterior. Então, a mochila precisa ter um peso. Doutor Alberto, qual é o peso ideal? Normalmente, alguma literatura preconiza assim, de 7 a 12%, 10% do peso corporal. Então, a criança que tem 20 quilos, carregar 2,5 kg, 3 quilos. Mas eu já vi criança... No máximo. Ou então você fracionar o peso, né? Ou, melhor ainda, a mochila de rodinha. Eu me lembro de uma criança que eu fui ajustar na semana passada, com a quiropraxia, e eu falei, rapaz, você tem que usar rodinha... Uma criança de 8 anos, hein? 8 anos com uma escoliose absurda. Você tem que usar a mochila de rodinha. Ele disse, doutor, mas isso é mó mico. Eu falei, mas mico? Não, mas pô, eu tenho que usar a mochila. Eu falei, você prefere então você ficar com dor nas costas, com a escoliose? Ele falou, pois é, mas aí se eu usar a mochila de rodinha... Vão me zoar. Rapaz. Então, os pais precisam estar atentos a isso, né? Não colocar material demais na mochila, né? Se tiver que levar aquele material todo, fracionar, ou então vai mudar de posição à medida que você vai andando. Então, bota um pouco na frente, bota um pouco atrás, bota um pouco de um lado, bota um pouco do outro, porque também tem, Léo, aquelas crianças que quer... Mulher também faz isso, bolsa pesada, né? Colocar só de um lado do ombro. O ombro deprime, decai e você cria uma posição viciosa da tua coluna. Então, em quiropraxia, quando a gente começar a falar, eu vou falar sobre isso, né? O excesso de peso, né? Seja na mochila escolar, ou seja nas bolsas das mulheres, eu já vi coisas assim, absurdas em tamanho de bolsa de mulher, né? Eu não sei, e detalhe, que eu acho incrível que elas acham as coisas no fundo da bolsa sem olhar no escuro. Não tenha dúvida. Não é isso, amigo? Eu vou entrevistar alguma mulher aqui para explicar isso. Mas é impressionante, sabe? Porque assim, é uma coisa que faz mal a coluna dela, né? Você quer ver uma outra coisa? A bolsa que a mãe carrega do neném. É uma bolsa, às vezes, enorme, com coisas que ela não usa naquele momento, que vai levar ao médico, vai levar ao fisioterapeuta, vai levar ao psicólogo, sei lá o que for, para onde for, e está naquela bolsa. Pesadíssima. Então ela carrega a bolsa do neném e mais o bolsão dela. Então é como se ela fosse para um acampamento para passar uns 10 dias. Olha aí, gente. Então eu sugiro a você, mamãe, que tenha cuidado com o peso que você está pegando no seu dia a dia, porque se há necessidade, divide o peso, fracione o peso, para não ter o tal do problema postural que a gente tanto falou. Maravilha! Aqui. Hoje aqui conversando com o especialista e quiropraxista, Dr. Alberto Lima. Quiropraxia é para instalar? Eliel, rapaz, isso é uma pergunta que eu escuto isso todo dia. Né? Imagino. Doutor, eu vai instalar meu pescoço, né? E na realidade, você que tem a mania, né? O vício de ir para a internet para ver lá os estalos do pescoço, quiropraxia, eu lamento dizer que não é isso, né? Também é isso, né? A quiropraxia, né? Ela é a prática das mãos, né? Quiro, mãos, praxia, prática. As mãos do quiropraxista são os seus olhos. Então, quando eu examino um pescoço, uma cervical, com o meu dedo, eu estou avaliando como está o estado da vértebra, em que posição ela está e o músculo como está, a tensão do músculo. Então, o estalo, ele é uma consequência, porque o importante da quiropraxia, atente para isso, não é o estalo,
mas é a manobra. É o que você faz com as mãos, tá? É que faz com que estale ou não. Então, o ajuste é feito pela manobra e não pelo estalo. O estalo é cavitação. O estalo são bolinhas de ar que dá dentro do líquido sinovial, que envolve a coluna. Então, assim, nas cápsulas, né? Nos lugares onde tem articulação. Porque você pode cavitar, né? Pode estalar em qualquer lugar. Você estala no dedo, tá, isso aqui é uma cavitação. Então, aqui tem líquido sinovial também. Então, assim, e o que é isso? São as bolinhas que estalou. E por quê? Movimentação. Cria essa coisa. Então, você que acha que o estalo tem que estalar, uma vez eu perguntei para o doutor, pô, eu tô sendo aqui meio frustrado. Eu falei, por quê? Pô, não estalou meu pescoço. Eu falei, mas não tinha que estalar porque não tinha gás, não tinha cavitação, né? Se tivesse, estalaria. Então, quiropraxia não é estalo. Quiropraxia é um tratamento, importante dizer isso, não é uma técnica. É sim, existem protocolos, existem muitas formas de você fazer ajuste, tá certo? Por isso você estuda isso na pós-graduação de quiropraxia, que são 2 anos. Você aprende todos os tipos de ajuste, né? Então, a cavitação, né, que normalmente aparece nas diversificadas de Palmer, que é um tipo de protocolo, pode ou não acontecer. Então, tem muita gente que acha que só vai ficar bom se estalar. E, na realidade, não é isso. Você pode ajustar uma vértebra, ajustar uma articulação, sem que ela estale. Então, quiropraxia é o trabalho com as mãos. Você pode usar um outro recurso para ajustar com a quiropraxia? Pode. Uma das formas que a gente tem de ajustar também é a quiropraxia instrumental. Eu até trouxe aqui um aparelhinho, né, para vocês verem. É um aparelhinho chamado TIC, que é Técnica Instrumental Quiroprática. Tá? Esse aparelhinho tem uma regulagem, né, para a gente saber o peso que vai colocar aqui, e ele ajusta as vértebras. Cada pressão que eu dar aqui para baixo ou para cima, você tem um tipo de pressão aqui. E esse aparelhinho, que parece ser inofensivo, eu posso machucar alguém. Então, um alerta que eu dou aqui no seu programa, nesse podcast, é que você que está me ouvindo, procure quem sabe e quem estudou fazer quiropraxia. Se você está indo em alguém que não tem formação em quiropraxia, você está correndo um sério risco de se machucar de uma forma muito feia. Por quê? Um aparelhinho que parece ser inofensivo como esse, eu posso deixar você com mais dor. Então, a técnica instrumental quiroprática a gente usa como? Em crianças, em idosos, em pacientes que têm osteoporose, a gente usa o TIC. É uma forma segura de ajuste. Por isso, o quiropraxista ele tem competência para avaliar qual é a técnica que ele vai utilizar, qual é o tipo de ajuste que ele vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer. Então, existe hoje, Léo, infelizmente eu falo isso aqui, uma gama enorme de cursinhos de online de 100 horas, onde o cara vai lá, aprende a estalar osso, tá certo? Que às vezes o cara amplifica o barulho e ele quer dizer que sabe fazer quiropraxia. E sabe o que é pior? É que as pessoas vão. Eu já perdi a conta de quantas pessoas eu acertei a coluna porque foram esses caras aí, sabe? Que mexeram. Eu peguei um paciente há pouco tempo que ele foi instalado numa festa e ele não conseguia respirar depois. Meu Deus. Ele chegou lá com 3 vértebras torácicas desajustadas. Então, assim, a quiropraxia, ela é segura, ela é eficaz e extremamente importante. A quiropraxia hoje, Eliel, é uma das grandes armas para tratamentos conservadores da coluna vertebral. A gente tem pacientes que chegam no nosso consultório, ou em vários consultórios de vários colegas que são quiropraxistas, com dores e já até com marcação de cirurgia. E com a quiropraxia, ou eles evitam a cirurgia ou postergam ainda muito mais tempo a cirurgia. E quando é indicado a quiropraxia, doutor? Sempre. Se você tem dor, você pode fazer quiropraxia. A dor é onde? A dor é na minha coluna vertebral. Em que segmento? Na lombar. Então vamos examinar a lombar. Mas a gente examina tudo, né? Como eu falei lá atrás, a gente examina o corpo todo. E aí você vai ver qual é o ajuste que você vai fazer e o que está ali fora do lugar, né? Então, a quiropraxia não trata dor. A quiropraxia trata a causa da dor.
Então, você vai ajustar o que tiver desajustado. Então, quiropraxia não tem idade. É de 0 a 100 anos. Eu ia fazer essa pergunta. É de 0 a 100 anos. Você, com a quiropraxia, você consegue ajustar uma pessoa que está com a dor travada há meses com manobras. E já usou medicação, que é importante. Eu não sou contra a medicação. Sim. Você entendeu, Léo? Me diz, não, quiropraxia não gosta de remédio. Não é isso. Mas você consegue ajustar e tirar a dor da pessoa sem uso de remédio. Né? O médico passou o remédio, não resolveu, a gente vai ajustar. Se não resolveu, não resolveu. Você vai ter que continuar usando o remédio do seu médico lá. Entendeu? Então, assim, a quiropraxia ela é o grande aliado de um paciente que tem dor crônica. Mas só crônica não, dor aguda. Imagina você levantar um dia, ai, travei, que dor, não consigo esticar o corpo. Aí o que você faz? Você vai à emergência. Chega na emergência, o médico vai te examinar e vai te passar os remédios analgésicos, vai te pedir exame se for o caso, vai mandar você para fisioterapia. E você, aquilo, às vezes, demora muito tempo. A fisioterapia é importantíssima. Mas a quiropraxia, a quiro, ela tem uma velocidade muito grande para você resolver o problema. Então, chega lá, a gente examina, existem testes específicos para cada lugar, existem manobras específicas para cada segmento da coluna, né? Testes. Porque a quiropraxia, Léo, ela é baseada em quê? Em evidência científica, em primeiro lugar, e depois em testes, que a gente chama de leg check. Então, no leg check, você consegue identificar a vértebra, em que posição está e aonde está. E você vai lá e ajusta. Ou com o tique, como eu mostrei aqui, ou com uma dessas manobras que a gente estuda. Resolve o problema, o paciente normalmente sai 0 de dor. Pô, doutor Berto, mas é sempre assim? Não. Quanto mais tempo você leva para tratar uma dor, por exemplo, lombar, mais cronificado você vai ficando. E a resolução do ajuste fica muito mais difícil e leva um pouco mais de tempo. Então, você vai ter que voltar mais vezes, né, em menos tempo para o quiroprata fazer o ajuste. Tá certo? Agora, quando você, logo que começa a dor, você procura a ajuda do fisioterapeuta, quiropraxista, você consegue ter mais resultados de uma forma mais rápida. Então, você tem as fases, né, que são as fases agudas, as fases secundárias e as fases terciárias. Que aí, dependendo de cada fase, você tem um tempo para fazer o paciente voltar. Não é como a fisioterapia convencional, que você vai todo dia ou 3, 4 vezes por semana. Né? A quiropraxia, você tem que ter um tempo para deixar o músculo relaxar, você deixar a vértebra descansar um pouco para você reavaliar. Então, a quiropraxia, ela tem essa coisa de trazer conforto rápido e eficaz e seguro. Compartilha com a gente aí uma experiência no consultório, de tantas que você já vivenciou. Eu sei que são muitas. Deixa eu só criar aqui. Mas eu vou te falar uma de quiropraxia que, dentre tantas, mas uma que aconteceu há pouco tempo, né? Essa paciente tinha feito alguns ajustes em 2024. A gente deu alta, né? E ela ficou super bem da coluna lombar. E aí, no mês passado, ela foi abaixar, travou. Travou, não conseguia levantar, caiu no chão, foi socorrida por familiares. E a mãe, que já me conhecia, né, que também era minha paciente, falou, não vamos para emergência, não, vamos para o doutor Alberto. Ligou para lá, eu não tinha vaga, mas arrumei um espaço para ela e ela foi até lá e chegou de cadeira de rodas. Isso, inclusive, quem puder me acompanhar depois nas redes sociais vai ver que eu já postei isso lá. Passar o endereço já aqui. Exatamente, está lá. Ela entrou na cadeira de roda e saiu empurrando a cadeira de roda. Olha isso. Então, assim, e detalhe, sem medicação alguma. Então, eu só quero frisar aqui, porque eu sou contra remédio, não sou contra remédio. Tá? Mas você, com a quiropraxia, você pode evitar que o paciente use remédio, e se precisar usar o remédio, vai usar o remédio tranquilamente. Né? Porque alguns ajustes são tão cronificados que fica um pouco de dor muscular, às vezes 2 dias seguidos, e aí você pede para usar um analgésico. Mas a quiro tem esse poder de como essa menina, por exemplo, menina jovem, né, de sair empurrando a cadeira, falou, agora ela me trouxe, agora eu vou levar ela. Né? Poxa, que legal. Então, assim, são experiências marcantes, tanto para quem recebe o atendimento, como para quem também executa o movimento. Né? Eu sempre falo para meus pacientes, porque eu me emociono algumas vezes com os resultados, entendeu, Eliel? Muita gente acha que o profissional de saúde ele é cético, ele não tem sentimento, ele não se emociona. Mas deve ser gratificante demais. É muito você ver uma criança, por exemplo, chegar, né, com uma hidrocefalia, por exemplo, né, que é o aumento da clota craniana,
pelo líquido que está lá dentro, né? E é drenado, o ventrículo, enfim. E essa criança chega lá, que não consegue sentar, não consegue segurar a cabeça, não consegue andar, essa criança aí andando, falando e brincando com você, né? Então, assim, é muito gratificante você ver um resultado de um trabalho de estudo, né? Porque fisioterapia não é uma coisa que qualquer um faz, entendeu? Fisioterapia é estudo, né? Você tem 5 anos de faculdade praticamente e depois após, seja que você abraçar, é no mínimo 2 anos. Então, assim, a fisioterapia ela tem esse poder de regenerar as pessoas, sabe? De dar a ela a condição de sobreviver melhor, de ter uma qualidade de vida melhor. A quiropraxia, então, faz isso. Você dá qualidade de vida às pessoas, porque a quiro não mexe só com as articulações, né? Aquilo mexe com tudo, com as vísceras, com tudo. É né? por isso que essas manobras, elas têm que ser feitas com profissional. Exatamente isso. Né? A gente tem que bater nessa tecla. Isso é um alerta que a gente está fazendo então, aqui. É um alerta, gente. É um alerta. Viu? Procure saber quem é a pessoa que vai fazer o teu ajuste. Essa pessoa tem graduação em quiropraxia? Ou ela fez um cursinho? Entendeu? Porque senão você está arriscando a sua vida. Eliel, os acidentes que a internet está vinculando são reais. Mas por que aconteceu? Porque faltou habilidade, faltou conhecimento, faltou estudo de quem está fazendo o ajuste. Então não adianta, sabe? Ninguém vai lá, você vê o médico, o cara vai fazer cirurgia plástica. São 4 anos de residência, certo? Aí o cara quer achar um sujeito que estudou 1 ano de um cursinho seja lá do que for, e dizer que faz cirurgia plástica, vai dar problema. Verdade. Então, a quiropraxia, gente, fica esse alerta aqui. Você quer fazer quiropraxia? Se certifique quem é a pessoa. Busque. Pô, a internet hoje é super fácil, não é verdade? Se você hoje, antes de chegar no meu consultório, você sabe quem sou eu já. Perfeito. Né? Você vai lá no Google. Tem que ser assim, né? E tem que ser assim. Tem que ser assim. E tem que ser assim. Não adianta você... não, eu ouvi dizer que fulano é bom. Você vai ver se o cara é bom realmente. Sabe, você está com medo de... Eliel, eu todo dia eu faço quiropraxia. Todo dia. E todo dia eu pego gente com medo. Doutor, eu vim indicada por fulano de tal, que seu paciente falou 1000 coisas boas do senhor, mas eu estou morrendo de medo. Aí eu paro e explico o que é a quiropraxia. Olha, a quiropraxia começou no século XVIII, depois do século XIX teve mais crescimento da quiropraxia, e de lá para cá vários médicos. Vou explicando as pessoas, para as pessoas entenderem que não é uma coisa de agora. A quiropraxia começou no Canadá, com o Dr. Palmer lá, entendeu? Então, assim, depois o Thompson veio no século XIX, e isso foi se ramificando no mundo inteiro. Né? No Brasil, de 70 para cá, a quiropraxia hoje explodiu, né? Então, assim, é muito fácil você entrar na internet e ver quem é quem. O que você quer? Você quer ficar bem? Você quer ter qualidade no ajuste? Você quer ficar sem dor? Veja quem é. Né? Você veio indicada. Para você vir indicada, alguém fez antes e viu que funciona. Verdade. Não é verdade? Então, assim, não entregue o seu corpo a qualquer pessoa. A quiropraxia tem que ser feita por alguém habilitado, capacitado para fazer tal coisa. Pois é. E outra, porque senão você chega lá com um problema, pode sair com um pior. A gente tem visto isso, lamentavelmente, pessoas com AVC, inclusive, né, doutor? Porque, assim, qual é o maior medo hoje na quiropraxia de qualquer paciente? Coluna cervical, o pescoço, né? São 7 vértebras realmente muito importantes, né? E que dali emergem estruturas e passam estruturas muito nobres, né? Nós temos 2 artérias que passam pela coluna cervical que são extremamente importantes, né? Que irrigam o cérebro e que se você fizer um cisalhamento, você pode romper a artéria. Se romper, Eliel, não dá tempo de socorrer. Não dá tempo. Dificilmente você consegue chegar no hospital. Agora, se você fizer uma interrupção transitória, um cisalhamento que não rompeu, você pode conseguir salvar aquela pessoa levando para emergência rápida. E o AVC é por quê? Porque você interrompe o fluxo sanguíneo. Olha isso, gente. Então, assim, uma manobra mal executada, né, ela pode trazer consequências desastrosas. Né? Para você ter uma ideia, Léo, quando você examina um pescoço, eu falei que os dedos da quiropraxia são esses dedos aqui, você sente aonde está a vértebra, você vê para onde ela está indo, você sabe se ela está angulando para baixo, para cima, para o alto, ela está inclinada, e você ajusta aquilo de acordo com o lado em que ela está. Você tira a disfunção direitinho. E são manobras muito rápidas, muito seguras. Não há perigo em manipular uma cervical. Então, o medo é normal. Por isso, a gente está aqui preconizando de você procurar alguém habilitado para fazer.
mas é uma coisa segura. A quiropraxia é extremamente segura. Desde que, como eu estou sendo redundante para as pessoas gravarem isso. Perfeito. Por alguém habilitado. Se for, você fica 0. Tem paciente falando para mim assim, estou falando idosos, hein? Doutor, eu estou pronto para correr a maratona. Olha aí. Entendeu? Legal. Tal é a sensação que o corpo fica de leveza, de mobilidade, de postura de pé. É realmente um tratamento maravilhoso. Maravilha. Bom, a gente já está quase encerrando aqui, mas eu tenho uma pergunta ainda a fazer ao Dr. Alberto. Mais um alerta, na verdade. Nesse segmento dele, né, na fisioterapia, na quiropraxia, é muito comum, por causa das dores, a automedicação. Exatamente. Você falou de medicamento, mas o tempo inteiro você falou, se o seu médico prescreveu, isso aí, se o seu médico prescreveu, o grande problema é a automedicação, o perigo disso, doutor. Exatamente, né? Eu aqui ratifico essa tua informação, né, muito pertinente, de que você só use medicação prescritas pelo seu médico. Existem algumas medicações que podem parecer inofensivas, mas elas podem ser extremamente agressivas ao seu organismo, né? Ou então você mascarar uma doença, né? Eu me lembro de uma situação de um paciente meu que começou com uma dor na perna, e a gente pediu um raio-x dele, né? Ele falou, mas você já vai pedir o raio-x? Eu falei, vou, porque essa dor está muito estranha. E era um osteosarcoma, era um tumor ósseo maligno. E ele já vinha tomando anti-inflamatório já há 3 semanas. Automedicação, né? Ele chega na farmácia e pede um anti-inflamatório, né? Não vou dizer nomes aqui comerciais, mas e toma. Então, assim, a automedicação, ela é veementemente proibida por qualquer médico. Não, você fez questão de frisar isso. Use a medicação prescrita pelo seu médico. Não use medicação por conta própria. Você pode, por exemplo, na área da fisioterapia respiratória, Léo, por exemplo, paciente para de tomar um antibiótico e o pediatra passou. Não, a febre passou. Pois é, agora a senhora vai ter que voltar à emergência porque seu filho piorou. Então, assim, você não tem que se automedicar, porque é errado, é perigoso, e você não pode suspender a medicação sem autorização do médico. Por quê? Ou você não trata, ou você mascara a doença. Então, assim, medicação, uso restrito por prescrição médica. Tá aí, a gente o tempo inteiro vai fazer esse alerta, porque é muito comum, é uma cultura, lamentavelmente, do brasileiro. Cada um tem um pouquinho de médico. Eu estou sentindo uma dor aqui, você fala assim, é isso. Você nunca estudou, você nunca fez. Tá, qual remédio que eu tomo? Toma remédio X. E pior que o sujeito que ouve vai lá e compra e toma. E toma. Que negócio... E você sabe o que me assusta, Eliel? É que... o controle da vigilância sanitária é muito grande em cima das farmácias, entendeu? E ainda assim eles conseguem burlar a vigilância sanitária vendendo medicações que têm que ter prescrição médica, receitas especiais, azul, receita branca, e eles burlam a venda, cobram mais caro para vender sem receita. Lamentavelmente isso. Agora, eles estão errados? Estão. Mas quem é que está mais errado ainda? É quem vai lá e consome. Eles não estão obrigando ninguém lá a comprar o remédio. Perfeito. A pessoa vai lá no balcão, eu queria um remédio tal. O cara vai lá e vende. Então, fica aqui mais uma vez o meu alerta. Não use remédio por conta própria. Use remédio prescrito pelo seu médico. Maravilha. Olha, a gente está fechando aqui essa nossa entrevista. Que assunto interessante, né? Eu queria que você anotasse aí. Quero agradecer aqui. O Dr. Alberto vai passar aqui os endereços das redes sociais dele aqui, que também é fenomenal, viu? Didaticamente. O Dr. Alberto é um professor, é um mestre, né? Que deu uma aula aqui para a gente sobre todos os aspectos aqui. Uma aula, viu, para que todos nós pudéssemos entender. Então, quero agradecer ao Dr. Alberto sua presença aqui. Você é um grande amigo, um grande irmão. Obrigado mesmo. O Dr. Alberto, o tempo inteiro do rádio, ele sempre foi aqui a pessoa que eu sempre entrevistei. Por isso que eu estou aqui na tranquilidade total, porque eu sei que vem coisa boa. Agora a gente já tem aqui com o Dr. Alberto a quiropraxia, agregada a esse valor dele lá da fisioterapia, sensacional. E o Dr. Alberto vai deixar telefone, vai deixar e-mail, vai deixar aqui Instagram. Dr. Alberto, irmão, muito obrigado pela tua presença. Eliel, eu fico muito grato ao convite. Você sabe que a gente tem um relacionamento de muitos e muitos anos, né? Com muito prazer eu vim aqui, não só por rever você, mas também atender
Um pedido seu, para mim, é uma ordem. Obrigado. E trazer, cara, esclarecimento para o teu público, né? Que é muito importante, né? A gente, às vezes, erra por falta de conhecimento, né? Mas hoje ninguém pode errar mais de tomar remédio e de fazer quiropraxia no lugar errado, não é verdade? Perfeito. E deixar de fazer fisioterapia respiratória. Bom, eu vou deixar aqui o endereço do meu Instagram, né? DR Alberto Lima, tudo em minúsculo, tá certo? Eu vou deixar o telefone do consultório, tá? É o 021, né? É um WhatsApp. O 975760400 ou o meu e-mail é dralberto, tudo em minúsculo, dralberto.lborges@gmail.com. Que beleza. Repete o número do telefone. Porque aí o telefone, que é o WhatsApp, né? É o mais fácil, né? Porque deixa o recado lá, a secretária responde. É o 21 975760400. Maravilha, irmão. Obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado, doutor Alberto Lima, meu irmão querido, coisa boa, que aula. Olha aqui, você pode se inscrever no canal. Não se inscreveu ainda no nosso canal? Por favor, se inscreva aí no nosso canal, deixando os comentários aqui, muitos comentários aqui, nós estamos respondendo e vamos responder a todos eles. Qualquer dúvida que tiver, a gente passa para o doutor Alberto, ele passa para a gente, responde você também. Né? Você pode aí nos dar sugestões aqui de tema, compartilhe então aí o nosso canal também a partir de agora, tá bom? A gente volta, se Deus quiser, com mais um episódio da semana que vem. Tem coisa boa, assunto muito importante da semana que vem. Um grande abraço para você, Deus te abençoe. Obrigado, gente.